Tião Rocha, ele fala assim: eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar a rua. Então, lugar de educação é só na escola? O SINASE, ele reafirma a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa. Em especial, criam-se condições possíveis para que o adolescente, em conflito com a lei, deixe de ser considerado um problema para ser considerado uma prioridade social no nosso país. Também vimos sobre os parâmetros da formação do socioeducador, que foi definido pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa. A gente falou sobre educação social e sobre educar para a vida em sociedade. Podemos falar também de uma educação social de caráter protetivo e de uma educação social de caráter socioeducativo, destinada à preparação dos adolescentes e jovens para o convívio social, para atuar como pessoas, cidadãos e futuros profissionais, para que não reincidam na prática infracionária, né? Para que eles não retornem aos espaços privativos de liberdade. Entender a socioeducação como parte co-construtiva da educação nacional ao lado da educação básica e da educação profissional é muito importante para a gente poder estar dando sentido aos debates que a gente está fazendo nesse curso. A medida da internação deve privar o jovem socioeducando do direito de ir e vir, mas não da liberdade de opinião, de expressão, da crença religiosa, da sua individualidade e também da sua integridade física, psicológica e moral. A gente falou também do projeto pedagógico institucional, que ele foi instituído pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro em 2010. É muito interessante a gente fazer um recorte aqui para falar sobre o DEGASE ser relacionado com a Secretaria de Socioeducação, que é o único no país que cumpre medida socioeducativa e que está relacionado, que quem rege é a Secretaria de Educação do Estado. Então, as raízes históricas do DEGASE, né, elas remontam essa estrutura de atendimento ao menor com a criação da SAM, que era o Serviço de Assistência ao Menor. Esse órgão era ligado ao Ministério da Justiça e funcionava como o equivalente do sistema penitenciário, só que para a população menor de idade. Ele tinha alguma prática institucional, uma linha correcional repressiva, e que classificava o adolescente em dois grupos, que era o autor do ato infracional e o carente abandonado. Na época da Constituição de 67, começaram os debates sobre questões sociais das populações marginalizadas. E foi a partir desse momento que o SAM foi considerado perante a opinião pública como repressivo e de caráter mais punitivo do que educativo. Assim, a população já estava reparando o que estava acontecendo ali, né? Que em vez do jovem se ressocializar, ele saía pior. E então a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, a Fundabem, ela veio depois do SAM e ela seguiu o mesmo modelo. Em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e com o sistema do Centro Brasileiro de Infância e Adolescência, e que visava um reordenamento institucional e efetivo das formas de atenção direta da criança e do adolescente. Nesse período, o atendimento socioeducativo ele volta para a mão do Estado. Então, ele repassa de novo a administração para o Estado, que cuida das medidas aplicadas aos jovens e autores durante o ato infracional. Em 1933, foi criado o Departamento Geral de Ações Educativas, que é o DEGASE. E, inicialmente, o DEGASE ele era vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, né? Depois, lá em junho de 2008, que o DEGASE foi vinculado à Secretaria de Educação do Estado. E aí veio a marca do novo DEGASE, e que trouxe esse PPI do novo DEGASE, né, que tem um princípio fundamental na concepção de que executar uma política pedagógica voltada para o adolescente, por autores dos atos infracionais.
Esse novo Degaze, ele busca estar implementando a todo momento ações que farão refletir sobre qual ser humano estaremos formando, sobre qual sociedade esse ser humano será inserido e qual base teórica que dará suporte para essa formação, para esse processo de ensino-aprendizagem. A educação ela não é neutra e então eu pergunto para vocês, sócios educadores, que jovens vocês querem inserir na sociedade de hoje? O professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele afirma que a gente tem que promover a formação plena do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, dessa forma, o ideal norteador do Degaze é formar a pessoa autônoma, o cidadão solidário e o profissional competente. Então, que tipo de mundo o novo Degaze aspira a ajudar a criar com esse ideal formativo? E que tipo de mundo você quer ajudar a criar? Então, vamos começar a ver o adolescente sobre outra ótica, sobre a ótica da educação, dos direitos humanos e do respeito à vida, do direito e do acesso às oportunidades, para a gente poder preparar eles para fazerem escolhas melhores, com direito a uma formação autônoma e cidadã, que tornem eles protagonistas de suas histórias.